Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foodcast PMG, o Foodcast voltado para o Food Service. Ao meu lado eu tenho o Edilson, que vai falar um pouquinho mais sobre esse canal e sobre o nosso convidado de hoje. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje o Eduardo, eu e mais um convidado aqui especial que muitos de vocês conhecem. Um convidado que conhece como ninguém esse mercado que está crescendo muito, que é o mercado de food service. Seja bem-vindo, Jean Pontara está aqui conosco, que tem muita, mas muita informação para nos apresentar e para todo esse público aí que está nos acompanhando. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Edilson, tudo bem, Eduardo? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, esclarecendo para quem não conhece, enriquecendo um pouco sobre o que a gente entende dentro da J. Pontara Consultoria, o que é o mercado, como ele se comporta, as oportunidades. Vamos fazer um passeio aí pelo food service. Legal. Esse passeio vai ser longo pelo jeito, né? Falta de conteúdo não vai ter. Diz pra gente o negócio, Jean. Como é que você começou aí nesse mundo maravilhoso do food service? Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Tá bom, muito legal. Eu trabalhava numa grande companhia de cereais, uma dessas grandes aí. Eu lembro que meu diretor me chamou e falou assim, Jean, cara, nós estamos perdendo muita grana vendendo para supermercado. Tem que ter um outro lugar para vender. Não é possível que não exista mais lugares para a gente vender que não seja supermercado. Aí eu falei, vamos pesquisar, vamos começar a olhar. E eu lembro que na época eu encontrei um negócio chamado Horeca. Horeca? Que era na época que as grandes multinacionais vinham para o Brasil, que era o antigo food service, que era hotéis, restaurantes e caterings. Era uma abreviação que as grandes companhias utilizavam. E aí eu descobri o Horeca. Inicialmente eu descobri o Horeca pela tipologia, pelo tipo de Horeca, que eram as refeições coletivas. E que no decorrer do tempo se tornou também um lugar muito ruim de se vender, né? Por conta da pressão dos custos, né? E aí foi quando comecei a navegar pelo mundo de food service. Eu lembro muito bem... Isso faz quanto tempo? Isso faz 18 anos, pelo menos. Ah, que bacana. Aí eu lembro que uma indústria pequena de café falou, Jean, eu quero vender para o setor de restaurantes, porque é isso, você pode me ajudar? Eu falei, posso, vamos embora. Aí montei um planinho lá, fechei, cobrei nada, estava começando. Aí eu fui buscar negócio. Aí eu fui buscar, encontramos aí uns negócios, montei um timezinho, e aí a gente trouxe um grande negócio para a companhia. Na época, a ideia era vender para o food, né? E aí, quando eu levei o negócio para a companhia não tinha dinheiro para bancar aquele tamanho de negócio. Não tinha fábrica para produzir aquilo. Você trouxe a solução, mas no momento você não tinha logística para fazer a capilaridade. Nossa. Foi essa dor desta indústria que me trouxe a visão de que o mercado, o fornecedor deste mercado, que é o cliente J. Pontara, naquela época eu vi que esse cara precisa de ajuda. Porque as indústrias cresceram para vender para supermercados. Nasceram, porque é a porta que tem aberta, né? Uhum. E aí eu percebi que eles não sabiam vender para o setor que hoje a gente chama de food service. Entendi. E aí foi quando eu montei meu primeiro escopo, minha primeira proposta de consultoria, ainda muito sem formato, com um pouco do que eu conhecia. E de lá para cá, foram mais de 70 projetos para mais de 40 empresas. Nossa, que bacana. A gente formou mais de uma centena de equipes de venda por todo o Brasil e lançou milhares de produtos aí por todo o território brasileiro, algumas coisas fora do Brasil também. E é esse o nosso entrega principal, Eduardo Edilson. O que a gente faz no escritório é preparar companhias para vender no food service, ou vender melhor no food service, ou vender para um tipo de cliente que ela não atende o food service, ou para lançar um produto novo dentro do food service, ou para ajustar e olhar para todo o canal de distribuição dela, para toda a rota ao mercado. Essa é a entrega principal que a gente tem, que é o go-to-marketing ao food service. Legal, bacana. E você começou, 18 anos mais ou menos. Eu acredito que as mudanças no mercado tenham sido enormes, né? E isso não para de acontecer. O mercado continua se reinventando, novas alternativas.
Como que você imagina daqui a alguns anos? Você acha que tem ainda muita coisa que vai mudar? A gente teve aí o advento da pandemia aí, que mudou muito essa relação aí de toda a cadeia do food service. O que tu imagina futuro? Você acha que tem muita coisa ainda para melhorar? Como é que é a cabeça hoje do empresário em relação a atender esse segmento? São várias perguntas e todas muito boas, tá? Primeiro, assim, vamos entender um pouco como é que nasceram os restaurantes no mundo todo, né? Os restaurantes nasceram a partir da necessidade de alimentar os caixeiros viajantes, né? Que saíam de uma nação e iam até uma outra nação e no meio do caminho eles precisavam restaurar as suas energias, né? Daí que vem o nome restaurante, porque é uma restauração de energia. Que bacana, cara. Muitos não sabem. É muito legal isso, né? É muito legal. Eu busco bastante conhecimento, né? Eu tenho 2 formações. Eu sou formado em economia, porque minha mãe mandou, mas eu gostei mesmo, foi de estudar. A minha segunda graduação é gastronomia, né? Ah, que legal. E eu digo, quem entra no food service não quer sair. Eu digo que eu fui o melhor aluno teórico do curso de gastronomia, né? Porque eu nunca fui tão habilidoso em cozinha, mas eu sempre me dediquei a aprender tudo sobre gastronomia. E uma das coisas que me apaixona muito é a história da gastronomia, né? Então, para quem não sabia, a história da gastronomia, a história dos restaurantes é essa, né? As pessoas tinham que se deslocar entre um lugar e outro e precisavam se alimentar no meio da jornada, precisavam restaurar a sua energia, daí veio o restaurante. Mas por que eu disse isso, né? Eu disse isso porque esse negócio nasceu de uma forma amadora, né? Foi uma necessidade. Foi uma necessidade. Então as casas abriam a sua cozinha, botavam uma mesa grande lá dentro e aí recebiam lá os caixeiros que pagavam, às vezes com troca, com algum escambo, enfim. E assim foi. E olha, eu te digo que a base dos restaurantes no Brasil todo e no mundo todo ainda são as famílias, né? Com todos os problemas que tem nas relações de trabalho entre as famílias. Então, uma das suas perguntas, Eduardo, tem muito a evoluir? Muito ainda, né? Porque o setor ainda está caminhando na jornada da profissionalização, né? Os individuais, que são os independentes, eles carecem muito de profissionalização. Quando a gente olha para o transformador, né? Para o que a gente chama de operador do setor de food service, precisa de muito. As redes estruturadas, que a gente chama dos QSRs, né? São os Quick Service Restaurants. No Brasil, a gente chama de fast foods, né? Os fast foods, eles já nascem mais profissionais, né? Então, ele permite que um amador entre e siga uma cartilha profissional. Então, eles já são um nível mais evoluído do que a gente diz do food service. Mas os individuais têm muito a evoluir ainda. Na verdade, eu enxergo que está evoluindo muito, porque hoje a gastronomia, me corrija se estiver errado, ela está gourmetizada. Porque assim, hoje você não tem um prato tão tradicional quanto antes. Tem muita coisa que está sofisticando bastante. E você acha que a tendência é tomar isso daí mais gastronômica, vamos falar, a gastronomia mais gourmetizada ou não? Você acha que o pessoal está chegando aí num... Não, eu acho assim, ó, todo mercado, quando ele fica muito grande, ele segmenta. Né? Vamos lembrar, vocês são fornecedores muito grandes e muito tradicionais do setor de food. Não sei se vocês lembram quando a gente começou a falar de açaí no Brasil. Era só açaí. Olha para um portfólio de uma indústria de açaí hoje. Ele tem dezenas de variações. Porque ficou grande demais. Antigamente o açaí estava lá no norte, ele era basicamente uma fruta despolpada. Eu lembro muito bem quando eu fui trabalhar no Amapá, numa grande operação lá de distribuição, o cara me convidou para tomar um açaí. E eu tinha a referência do açaí, nosso paulista aqui, o do sul, né? E aí eu estava esperando alguma coisa gelada. Não, o cara pegou um copo de plástico, enfiou a mão numa concha, jogou uma polpa de açaí, peixe ou camarão? É salgado, né? Aí eu falei, camarão. Aí ele pegou um monte de camarão seco, jogou dentro, me deu uma colher, jogou farinha amarela e falou, tó teu açaí. E aí, você comeu? Eu comi porque eu tenho obrigação de comer, que eu sou do food service. Mas gostou? Eu achei que ok. Eu não gosto de terra, né? Não, eu achei que ok, assim. Eu gostei mais do peixe do que do açaí, na verdade. Eu comi todo aquele camarãozinho seco como se fosse um molho, mas tomar, eu digo que não gostei muito, não. Mas por que eu disse? Porque
Por exemplo, a categoria do açaí ficou tão grande que ela segmentou. Aí se perguntou se o food service vai gourmetizar. Eu acho que ele vai continuar segmentando cada vez mais. Eu acho que a gente vai segmentar por ticket. Então, a gente vai ter os clusters de ticket até tantos reais, tantos reais, tantos reais. E dentro do ticket ainda vai segmentar para almoço e jantar. Porque o ticket do almoço é diferente do ticket do jantar, né? E ele vai segmentar por ticket, por oportunidade de consumo e por região também. Porque o dinheiro também ele é diferente por região. Então, e quando você fala de gastronomia, a gastronomia brasileira está enriquecendo muito, porque a gente está gourmetizando o que era muito simples, né? Você vê culinária nordestina, você tem aqui em São Paulo, por exemplo, o Mocotó, né? Que pegou uma culinária nordestina simples e se transformou numa culinária super mais elaborada. E a gente tem a culinária do norte, a culinária do sul, e a gente tem outros tipos de gastronomia. Então, assim, o food service está longe de parar. Isso é um bicho vivo que não vai parar nunca de se desenvolver, se segmentar e criar curvas e nuances diferentes, é a minha visão. Essa questão de até de um pouco do amadorismo aí do food service é o que faz com que, por exemplo, grandes redes venham para o Brasil e tenham sucesso, porque não há uma competição com essas pequenas unidades do food service? Olha, eu acho que também. Pergunta boa também, Eduardo. Eu acho que também. Eu acho que primeiro que elas vêm para cá porque nós somos um país gigante, né? Eu acho que estamos entre os 10 maiores países do mundo, então não faria sentido grandes operações não virem para cá. Então acho que a gente tem uma cesta, né? um tamanho de movimentação financeira que atrai todos, né? E eu acho que a questão do amadorismo, a gente pode ler do tamanho, de outro jeito. Tem pouca gente profissional no Brasil, então eu vou para lá porque lá tem mais oportunidade para gente que é profissional. Eu acho que... É mais ou menos essa linha de raciocínio. É o que eu penso. Assim. Mas não está errado, sabe? Porque eu tenho diversas reuniões com as indústrias e principalmente essas multinacionais estão trazendo toda a performance que tem lá fora aqui no Brasil. Tá. Então eles querem desenvolver o que deu certo lá aqui no Brasil justamente devido a essa situação. A questão da mão de obra, a questão do conhecimento. Então tem tudo a ver com isso que você está dizendo. Tá bom. Você acha que esse cenário, a gente já há muitos anos está num cenário de crise no país e isso, infelizmente, impacta toda a cadeia produtiva. O food service foi muito afetado, mas também criou muitas oportunidades aí para muita gente. Muitas empresas cresceram muito, mas teve aqueles que não seguiram a cartilha do profissionalismo que, infelizmente, não conseguiram superar essa crise. Não sei se existe uma possibilidade de melhora daqui para frente. Teve muitas alterações só por conta da questão da crise econômica do país? Algumas coisas afetaram muito o setor de alimentação fora do lar. Algumas coisas aconteceram tudo ao mesmo tempo, o que é uma pena, né? Primeiro que a gente teve a pandemia. Então, os operadores foram a faturamento zero, né? O delivery realmente não cobria quem tinha um salão importante, né? E você imagina uma pessoa que tem um salão para atender almoço numa região de escritórios. Cara, os escritórios não estavam trabalhando, vai servir refeição para quem, né? E o delivery, ele foi bom para quem só vivia de delivery. Para quem só vivia de delivery, quem tinha uma operação só de entrega, esse cara viveu os 3 melhores anos da vida dele na pandemia, né? Mas cuidado, porque muita gente disse que o bolo dividiu também. Porque quem não operava delivery passou a operar. Quem só vivia de delivery cresceu e alguns perderam um pouco o volume por conta disso. Então, mexeu um pouco tudo, sabe, Eduardo? E além disso, a gente teve inflação. E bem pesada, muito mais forte nos alimentos. Num momento em que a gente não tinha renda disponível. Então eu não tinha renda disponível, eu não tinha tráfego, não tinha gente visitando, não tinha tráfego para consumo. Porque se eu tenho tráfego, eu consigo fazer alguma coisa para aumentar o ticket médio. Eu vendo uma sobremesa, eu vendo
um café expresso, eu vendo alguma coisa para incrementar o ticket. Você não tem o tráfego, não tem a possibilidade nenhuma de fazer nada. Então, respondendo a sua pergunta, a pandemia e a inflação prejudicou muito. Vivemos hoje um momento de recuperação, longe de ser um momento bom, muito longe ainda. Você acha que com essa recuperação, os comércios estão investindo mais em atendimento em delivery, porque viu que cresceu, deu certo, que tem muita gente que hoje quer comprar via plataforma? Porque, a princípio, não tem fim esse mercado, né? Eu acho que a gente atingiu um volume grande, mas ainda é nada perto do que se pode atingir ainda, né? Aí eu te falo assim, o crescimento do food ainda será muito limitado pela inflação. Sim. Né? Eu não sei, se eu não me engano, foi o Diese que fez, ou algum instituto fez uma pesquisa importante sobre o custo, a evolução dos cardápios desde 2019 até 22 na Grande São Paulo. 30,85 de aumento no quilo dos cardápios e dos quilos. Na média, né? Na média. Porque tem lugar aí que às vezes subiu mais. Tá totalmente fora. E aí com 30,85, me fala alguém que teve a tua renda corrigida em 30,85. Não, você vê muitos a cesta casos. básica hoje está muito cara. Imagine você. Se você recebeu um fora do lar. dissídio na tua companhia, você recebeu 6%. Em 2 anos, E olha lá, hein? você recebeu 10 em 2. 10 em 2 anos. Isso quer dizer que você perdeu 20% da sua capacidade de renda disponível para comer fora de casa. É terrível isso. Então, isso limita muito o crescimento do food. Agora, as dificuldades geram os gênios, né? Então, essa dificuldade, neste momento, as pessoas que estão encarando esse número de verdade, os operadores, estão falando, preciso ajustar o meu ticket. Quanto é o ticket na região que eu atendo? É R$13? Eu vou ter que dar um jeito. Hoje, uma das principais soluções para ter um destaque justamente no food service seria o aumento a correção do ticket. Ou quais são aí as principais dicas que você tem para que corrija essa perda? Olha, assim, eu vi um estudo outro dia também que diz que o tráfego, ou seja, a quantidade de pessoas frequentando o food service, hoje já é igual a 2019. Ok? Então, já recuperou bem. Isso é um dado importante, porque se eu tenho tráfego, eu tenho a possibilidade de aumentar o ticket, certo? Porém, eu tive um crescimento de ticket que não supera a inflação. O problema está na inflação então, também, né? É gigantesco. Em faturamento, Edilson, eu estou menor, mas eu já tenho as pessoas voltando a frequentar. Isso é importante. Isso significa que eu tenho a possibilidade de vender um pouquinho a mais porque as pessoas estão frequentando o ambiente. Agora, a inflação ainda vai ser um limitante. Eu acho que ajustar não é o teu preço, ajustar o teu cardápio. Porque ajustar preço significa perder margem. E ninguém pode perder margem. Já perdemos muito, né? No momento onde você está ainda com dívidas. 68% dos restaurantes têm dívidas. Então, eles precisam rever todo o seu cardápio. Legal. Eu preciso trocar proteína, eu preciso reduzir porção, eu preciso reduzir custo de serviço, eu preciso mudar a modelagem para que eu gere margem e que eu consiga ter capacidade de expandir, crescer e tudo mais. É um pouco da minha visão. Legal. Subindo um pouquinho mais aí para o segmento de distribuidores como a PMG e outras redes que você tem, que são seus clientes, qual que é a maior... Eu vou te dar 2 parâmetros que eu enxergo que são uma dificuldade, até pela vivência do dia a dia, e você me diga se eles são parâmetros importantes e quais outros que podem ter impacto negativo aí para a expansão daqui para frente. Inadimplência e logística ainda são calcanhares na distribuição? Eu vou contar uma história. Eu montei uma operação muito grande de distribuição no estado do Espírito Santo, um grande grupo econômico lá. E aí a gente foi ao mercado para começar, né, do zero, dia 1 de venda, né? A gente botou 36 pessoas na rua e a gente foi captar cadastro. Desses cadastros, mais 70 tinha inadimplência.
E aí a gente teve que ter uma reunião com o board da empresa. E aí? O que nós vamos fazer? E aí a gente tomou uma decisão. Esses caras estão abertos? Estão com fluxo de gente? Estão funcionando? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma aposta. Nós vamos dar limite, vamos dar crédito e vamos permitir que ele compre com prazo desde que ele não deva para nenhum fornecedor. Ele pode dever energia elétrica, ele pode dever aluguel, ele pode ter ação no banco, ele pode dever imposto. Mas se ele dever para um fornecedor, nós não vamos vender. Inventamos uma política de crédito do nada. Quanto tempo tem isso? Isso tem 2 anos. Sabe qual é o resultado disso? 0,5% de inadimplência na base dos que já entraram inadimplentes. Olha, eu tenho que admitir que tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse, né? É que você estava se blindando, porque você deixar de pagar um fornecedor, praticamente você está quebrando, você vai fechar. Quando você deixa de pagar um fornecedor, a minha visão, não sou especialista em crédito, os especialistas vão discordar veementemente de mim, tá? Talvez não. Mas quando ele para de pagar um fornecedor, ele está numa situação muito mais grave de inadimplência, de solvência, eu diria. Tá? Entendi. É a minha visão. Isso se provou eu tinha uma tese que era de que se ele não deve para fornecedor, vale a pena vender. A minha tese foi validada, porque 12 meses depois a gente teve 0,5% de inadimplência. Aí tem uma outra tese, aí tem uma outra análise. E os clientes que entraram sem inadimplência? Sabe o que aconteceu? Eu tenho mais inadimplência no cara que entrou limpo do que no cara que entrou sujo, digamos assim. Não é justo dizer sujo, mas entrou com inadimplência. Então, foi uma tese que a gente validou de forma empírica e vivencial, e é isso. Agora, a logística é uma condição de vida ou morte para você fornecer para o setor de alimentação fora do lar. Ou você atende D1, ou você atende D12 horas, ou você não fornece para o food, você não deve estar no food service. Se você não tem capacidade, não tem resiliência, não tem malha logística, não tem disposição para socorrer um cliente, não venha para o food service. Porque o food service é essa urgência. É uma questão de vida ou morte. Você vê que eu falei do crédito? Mas quando eu digo de logística, ou tem ou não venha para o food service. Mas por quê? Eu escrevi um artigo sobre isso. Por favor, não venha ao food service se você não conhece as regras do jogo. E a regra do jogo é dar crédito para quem está com dificuldade, entregar em 12 horas, entregar em 24 horas e saber ajudar o cara a gerenciar o negócio dele e aplicar aquele ingrediente que você vende. Se você não sabe fazer isso, não venha para o food service, não traga mais problema para o nosso setor que já tem muito problema. Hoje em dia, as pessoas estão começando a se recuperar dessa questão de inadimplência. Sim. Mas, voltando na questão de logística, o Brasil, infelizmente, faz de tudo para prejudicar quem precisa crescer e quem depende da questão de logística. Seja questão de estradas, combustível, segurança, que é um fator importante também, tudo isso prejudica demais o distribuidor que quer crescer, que quer ampliar. Você vê eu enxergo que talvez o país tenha parado nos últimos anos nessa questão de infraestrutura e talvez daqui para frente a coisa pode melhorar e pode favorecer um pouco nessa parte de logística. Você tem essa mesma visão ou não? Não. Você não tem essa visão? Eu acho que o transporte no Brasil rodoviário vai piorar cada vez mais. As cidades vão ficar cada vez mais intransitáveis. E nós todos aqui, nós somos fornecedores, né? Eu trabalho para fornecedores, vocês são fornecedores. A gente vai ter que pensar como vai ser. Não vai ser mais viável você sair de um centro de distribuição e esparramar seus carros por uma cidade caótica, como é São Paulo, como é Rio de Janeiro, como é Vitória do Espírito Santo, como é Recife,
como são grandes cidades. Não será mais viável em poucos anos. O cenário não mostra um futuro Não, pelo contrário. mais fácil. Né? Pelo contrário, eu acho que vai piorar e a gente vai ter que pensar o que fazer. Eu vejo um futuro de last mile, aquela que a gente fala de última milha, aquela entrega pequena, ou seja, você, a PMG, por exemplo, com várias operações dentro desses grandes centros, com aqueles itens de curva A lá, ou alguma coisa parecida com isso, sabe? Eu acho que a gente está fazendo a lição de casa, né? Eu tô anotando. Eu tô anotando. Já peguei aqui a questão do análise de crédito, tô anotando. Eu acho que alguma coisa sim será o futuro, porque não vejo melhora. Sinceramente, Eduardo, não vejo, Edilson, não vejo. Vai piorar. Terrível. E o setor vai expandir. Olha que interessante, né? A logística vai piorar, né? Ou seja, a densidade populacional vai piorar. O setor de restaurante vai se desenvolver, porque é um setor extremamente resiliente. Né? A gente já se ferrou em 2008, se ferrou em 2018, agora se ferrou na pandemia e nós vamos sair de novo, porque a gente sempre sai do setor, a gente sempre sobrevive. É um setor de gente muito resiliente. Então a gente vai dar a volta e vai ficar um gigante de novo, como a gente já está voltando. Então, mais pessoas nas ruas, então automaticamente a nossa cadeia de abastecimento ela vai recuperar. Tudo de bom vai acontecer ao mesmo tempo, mas o transporte vai ficar cada vez pior. Isso, eu não sei, mas isso é um cenário só Brasil? A gente estava conversando um pouco antes aí da gravação, você tem algumas experiências de países sul-americanos, talvez tenha até algum tipo de conhecimento América do Norte, Europa. Isso é geral ou a gente realmente está apanhando demais ou os outros estão também mais ou menos nessa mesma pegada? Não. O que você tem para dizer para a gente? Todos os grandes centros urbanos passam pelos mesmos problemas. Entendi. A gente tem esse mesmo problema em Nova York, a gente tem em Singapura, a gente tem em outras grandes cidades do mundo, a gente tem em Toronto, a gente tem na cidade do México, a gente tem na cidade de Santiago, no Chile, a gente tem em todas as grandes cidades vivem o mesmo problema. Onde gira a economia, vai acabar passando por isso. Não, já está passando por esse processo. Eu vejo assim, mas tudo sempre ligado a desenvolvimento econômico, desenvolvimento do setor, mas assim, é que algumas já lidaram com isso há décadas antes da gente. Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma das melhores rendas do mundo e talvez um dos maiores percentuais de consumo fora do lar que existe, já viveu isso. Então, talvez eles tenham algumas lições para nós sobre isso. A história sempre fala que a vida da gente são ciclos, né? Sim. Em que expande, acontece, chega no limite e aparecem soluções aí para esses problemas, né? Será que a gente está no final de algum ciclo em que ou vai se ter que resolver alguma situação ou a gente vai quebrar a cara? Olha, eu acho que findou-se um ciclo com o fim da pandemia, mas não queria mais falar disso. Eu queria que iniciou um novo ciclo de gestão dentro do setor dos restaurantes desde o fim da pandemia. Uma chave virou em todo o setor. Nunca ouvi falar tanto de CMV, para quem não sabe, é o custo médio de venda, o custo dos insumos aplicados dentro de um prato. Nunca se falou tanto em mudar o modelo de operação, nunca se falou tanto em buscar margem de lucro, nunca se falou tanto disso. Então, entramos num outro momento de evolução do setor de restaurantes no Brasil. Nunca se gerou tantos dados sobre o setor de restaurantes no Brasil. Nunca se olhou tanto para dentro do setor. É que agora a gente precisa trabalhar muito com os números, né? Isso não só no varejo. Nós mesmos com o PMG, quando bateu 2020, março, abril, maio, que foi o ápice aí da pandemia, todos nós ficamos com medo. A gente atende a alimentação fora do lar. E agora? Tá tudo fechado, porque não tem demanda. E agora? O que nós vamos fazer? E aí é que você disse, ligou a chave. Então nós começamos a olhar com outros olhos o mercado. Onde atender, como atender. Precisamos melhorar a nossa malha logística. E com isso, a PMG está o que está hoje. Crescemos e muito. Então, assim, a pandemia, da mesma forma que ela veio negativamente, lógico,
muitas vidas se foram, mas na parte estratégica do negócio, ela melhorou muito. Tanto o grande quanto o pequeno. Você mencionou aí a questão de dados, o Big Data hoje aí está em evidência, a modernização, a tecnologia em si está mais do que evidenciado que quem não se modernizar, quem não souber trabalhar com as informações que tem na mão, pode estar desperdiçando aí um tesouro maravilhoso, né? Sem dúvida. Que você, as indústrias, os distribuidores, os seus clientes já enxergaram que esse é um caminho para, de repente, começar a melhorar o seu CMV, melhorar suas margens, evitar desperdícios, por exemplo? Olha, a tecnologia foi uma das melhores coisas que veio depois da pandemia, né? Porque você não consegue fazer uma boa gestão de uma operação, seja ela de distribuição, seja ela de indústria, ou seja ela de transformação de alimentos, no caso dos operadores, sem tecnologia. Porque você tem muitos dados circulando e você precisa que esses dados se transformem em alguns indicadores para você tomar alguma decisão. Então, eu vejo que a tecnologia, ela veio com força para dentro do operador e já vinha caminhando com força dentro de nós, fornecedores, né? Mas eu acho que o grande beneficiado com a tecnologia no pós-pandemia foram os transformadores. Com a tecnologia para você gerar custo de cardápio, com a tecnologia para você fazer gestão financeira, com a tecnologia para você organizar fila de restaurante, né? Com a tecnologia para você fazer pedido digital, né? Com a tecnologia para você consolidar as ferramentas, os aplicativos de pedido de comida, né? Como todos esses que existem aí, porque conforme foi ficando complexo pedir comida pelo digital, foi-se necessário criar um consolidador. Então hoje, se você não tiver um consolidador para colocar todas as ferramentas de delivery dentro, você não gerencia mais o negócio, né? Eu lembro que um amigo me ligou, o Eduardo, muito legal a história, o Eduardo me ligou esses dias e falou: ô Pontara, o que está acontecendo com os restaurantes, cara? Você que é especialista, ele é da área de farmacêutica, né? Ele é head de marketing de uma farmácia. Tá acontecendo com o restaurante, cara? Pô, liguei, eu fiz um pedido pelo WhatsApp. Ela demorou 15 minutos para responder o meu pedido. Olha como a sensação de tempo mudou também, né? Antigamente 15 minutos era nada, né? Hoje 15 minutos é um fator de estresse. 15 minutos você ficava na fila para fazer um pedido. Hoje você quer o alimento na tua porta. 15 minutos, não, ele não foi atendido. O que aconteceu? Eu falei, Edu, eu vou te falar, cara. Foi você não, né, Eduardo? Não, foi outro Edu, Eduardo. Aí eu falei, Edu, o que acontece é o seguinte, os restaurantes estão empipinados, com tanta forma de fazer pedido. Eu tenho lá o vermelhinho, que todo mundo conhece, aí eu tenho o amarelinho, eu tenho o verdinho, eu tenho o WhatsApp, eu tenho tudo entrando ao mesmo tempo. E o WhatsApp ele é quadrado para entrar pedido. Ele não é uma ferramenta adequada para pedido, né? Até para vender ele não é, né? Se a gente for lá, como os nossos vendedores usam muito o WhatsApp, também não é uma ferramenta boa. É uma boa para transacionar um bate-papo, mas para negociar não é bom. E como não é bom para fazer pedido também. O aplicativo, ele além de ser o aplicativo, ele é um cardápio. Você monta, tem essa facilidade. E você, Jean, tocou num assunto muito importante, em questão de atendimento, de vendas, tá? E também na questão da tecnologia. Hoje nós temos aí mais de 400 representantes aí que atendem aí o nosso delivery. Uau. O nosso delivery, o nosso food service em geral. Você vê, mais de 450. E hoje o executivo de venda, o representante, o vendedor, ele está com muito medo. Porque a tecnologia está aí, tem as plataformas de e-commerce, tem essas parcerias com muitas empresas. O que você tem a dizer em relação a vendas? Vai crescer muito o digital, as plataformas de e-commerce ou não? O vendedor pode ficar tranquilo que ainda vai permanecer aqueles clientes fiéis que faz compra direto no telefone ou porta a porta? Olha, primeiro assim, se eu fosse um representante, eu teria muito medo mesmo. E eu quero dizer que ele alimente esse medo, porque ele realmente está com a profissão dele em xeque. Porque se ele continuar entregando uma qualidade ruim de atendimento, se ele continuar só transacionando valor, transacionando o pedido, transacionando descontos, eu não vejo muito sentido dele existir.
Para ele ter valor, ele precisa entregar mais coisas do que isso. Porque transação de números, a plataforma é melhor que ele. É mais ágil, mais rápido, mais Claro, preciso. ela tem os formatinhos, os campos, ela tem o tempo que vai, o tempo que volta, ela sinaliza a entrega, ela te dá mais opções de pagamento, você encerra a negociação ali. Então, assim, se for só para transacionar dados, se o representante, o vendedor, né, de qualquer um que seja, qualquer fornecedor, fique só transacionando dados e não entregue valor, ele tem que ficar preocupado. É o tirador de pedido, né? Muito preocupado, porque esse cara, eu não estou falando com a profissão, este perfil será extinto em muito breve. Vai ser uma decisão sua como líder, uma decisão sua e vai ser uma decisão da companhia. Que a companhia vai olhar, será que está valendo pagar por essa entrega? Você sabia que eu sou meio dinossauro nesse quesito? Se eu vou fazer um pedido, não que eu não use aí as plataformas para fazer pedido, mas eu gosto ainda do telefone, de ligar, fazer o pedido, de conversar. Eu acho que talvez eu seja a minoria, mas eu não consigo me livrar desse hábito. Não, você não é minoria, não é minoria tanto que... Eu gosto de ter aquele contato humano. Eu odeio ligação automatizada ou fazer alguma coisa via aplicativo. Eu não gosto. Eu prefiro ter uma pessoa do outro lado. Não que eu goste de ficar batendo papo, mas eu quero que alguém ouça o que eu tenho para me falar, nem que seja para eu falar, eu quero isso, acabou, pronto, valeu, tchau. Mas eu prefiro dessa forma do ter que lidar com um aplicativo ou ter que acessar algum tipo de site. Eu não sou minoria? Não, não é. Que bom. O B2B, menos de 10% do nosso setor de food service hoje é abastecido de forma digital, digital full. O que é digital full? Ele entrou, ele se cadastrou, ele fez a jornada e ele comprou. O nativo, ele foi sozinho. Não foi ninguém que mandou ele fazer compra. Não foi o seu vendedor, seu representante que mandou ele fazer a compra lá. Então, menos de 10. Isso significa que essa jornada ainda tem um tempo para ela virar a chave, mas cuidado. Eu aprendi recentemente que depois que 15% de uma forma de fazer muda, ela escala de forma geométrica. Mas de forma macro em relação a todos os tipos de segmento. Eu, como consumidor, eu também sou um pouco menos dinossauro que o Eduardo, né? Mas eu também eu gosto de fazer essa negociação. Eu acho que mais do que dinossauro é questão de hábito, né? Acho que é hábito mesmo. Eu também tenho esse hábito, mas assim... Eu tenho esse hábito no B2C, mas eu não tenho esse hábito no B2B. Eu sou bem digitalizado no B2C. Eu compro as coisas pela internet, comida, utensílios domésticos, eu compro roupa, eu compro tudo. Agora, no B2B eu não compro. Que depende muito justamente isso. Eu também no B2B eu sou assim. Eu até posso ir até a loja, porém eu tenho que pesquisar. E muitas vezes eu pesquiso, tem a questão de custo também. Eu pesquiso aquele determinado produto que eu quero, eu vou até a loja, se vai chegar no preço do digital, ok, eu já compro. Caso contrário, muitas vezes eu tenho que fazer a pesquisa. Tá. Agora, quando se trata do B2C, aí as coisas já mudam, você tem que ter esse tete-a-tete. Uhum. Mas aquilo que você disse, depende muito do produto, depende muito da tua performance. É aquilo, Eduardo. Eu mesmo sou igual você. Tenho que olhar, mas eu sempre pesquiso antes também. Eu acho assim, que a entrega do ser humano, ela tem que ser calorosa. Quando você fala que gosta de ligar, que gosta de falar, porque você está buscando uma interação humana. Uhum. Você está buscando uma palavra, uma pessoa, uma conversa, uma brincadeira, uma piada, uma interação, e você se sente aconchegante naquela relação humana. Uhum. Quando eu digo que o representante estará extinto, o vendedor estará extinto, porque se ele está só transacionando no digital, cadê o humano? Uhum. Cadê a relação humana? E se o cliente dele perceber isso, às vezes ele faz sem perceber, né? Agora, eu posso transacionar pelo WhatsApp? Pode, mas também faça o humano. Uhum. Manda pedido, recebe pedido, negocia, tudo bem. Liga pro cara, visita. Vai lá, passa o calor humano, faça perguntas. Como é que tá seu negócio? Como é que estão as coisas? Eu tô vendo que sua casa tá cheia. Como é que evoluiu? Constrói uma relação com o teu cliente.
E eu falo isso pro dono de restaurante também. Você quer fidelizar o teu comensal ali, o teu cliente no restaurante? Sai do caixa, cara. Sai do caixa. Paga alguém para ficar no caixa. E aí sabe o que você faz? Vai na mesa. Pergunta se tá tudo bem. Faz um afago. Você vê que tem alguém comemorando um parabéns? Põe uma tortinha na mesa. Sabe o que é isso? Relação humana, calor. Porque na hora do almoço, o ambiente é inóspito. É aquela fila para comer, aquela fila para pagar, aquela fila para sair. Você sabia que tem uma pesquisa de uma agência de marketing americana que perguntou sobre o horário do almoço? O que você acha do seu horário do almoço durante a jornada de trabalho? Cara, eu como por obrigação. Sabia isso? É bem automático, isso. Né? Por necessidade. As pessoas comem por obrigação na hora do almoço para ficar em pé, porque não tem prazer. Porque a gente não construiu restaurantes que entreguem prazer na hora do almoço. A gente construiu restaurantes de velocidade. Agora, eu posso entregar velocidade e ser caloroso numa operação de restaurante. Eu posso. Basta o mínimo contato humano do dono. Agora, sai do caixa, cara. Agora, já que você falou o mínimo contato, isso aqui é uma pergunta até boa para tirar as dúvidas dos nossos representantes, executivos de vendas. Hoje, a melhor performance é uma venda via plataforma, ou digital de qualquer outra forma, plataforma, aplicativo, via telefone ou indo visitar o estabelecimento. Qual melhor performance tem de venda? Vou responder em partes também. Depende de como o cliente quer ser atendido. Ele é um cliente que não vai comprar na plataforma. Você provavelmente compraria pela plataforma. Então, para você, a jornada da plataforma é melhor do que para ele. Aí, às vezes a gente se pergunta, o que o cara vai fazer no cash and care? Pensa. O cara pega o carro, cruza a cidade, encosta no cash, fica andando com aquele carrinho estralando pela loja toda, fica horas passeando para escolher a marca, demora 3 horas. Por que esse cara está fazendo lá? Se ele pode comprar pela plataforma, se ele pode fazer um pedido para o meu representante. Porque ele gosta. Além de vários outros motivos, né? Porque ele gosta. Porque a jornada da vida dele foi ensinada assim. Questão de costume. Uma questão de hábito. Porque ele gosta. Hábito e às vezes também o vendedor não entendeu a necessidade e não apresentou uma solução. Mas também, às vezes, apresentou e o hábito dele vai ser aquele. O que eu quero dizer é o seguinte: todas as formas de fornecer o setor de food service fazem parte da jornada de um cliente do food. O cliente de food, ele se abastece por todos os canais. Algum com mais frequência, outros com menos frequência. E eu colocaria na menor frequência de todos o digital, porque ele ainda não tem penetração. Para você ter frequência, ele precisa estar dentro do teu negócio, né? E ainda assim, dentro do teu negócio, ele certamente ele tem uma frequência menor do que os outros canais, tá? A não ser quando o cara já é mais hypado, mais digital e tudo mais, tá? Mas como é que eu respondo essa pergunta, na minha visão? O melhor canal é aquele que o cliente se sente mais confortável, em que a jornada de compra está alinhada com a jornada de vida dele, tá? Agora, claramente, já teve uma pesquisa onde 68% responderam que preferem ser atendidos no seu estabelecimento e preferem receber a mercadoria no seu estabelecimento. A lição de casa é o vendedor ou representante ter um pouco de cada. Ele ter o digital para atender aqueles que preferem online, ter o telemarketing ou fazer o contato, precisa ir à rua. Também... Agora vamos falar de melhor pedido, melhor ticket, né? Vamos olhar da gente para fora, né? Ou vamos olhar para dentro do nosso time. Presencial de longe sempre é melhor. De longe. Nem se discute. Porque você precisa olhar a necessidade dele, você precisa entender qual é o negócio que ele precisa e ofertar. Porque no presencial você consegue ter uma visão, fazer uma leitura de ponto de venda muito mais completa. Porque assim, imagina um vendedor teu que a última vez que ele visitou um cliente foi há 4 meses atrás.
É muito comum, né? Sim, Tem os sim. menores, a gente acaba fazendo tudo mais por ali. Mas guarda esse cara. Nessa jornada de 4 meses, o que esse cara fez? Ele deu uma virada no cardápio dele. E ele começou a trabalhar, por exemplo, mais aves, menos bovino, soltou um cardápio de vegano, para atender os flexitários ali, que não comem carne um dia ou 2 dias por semana. E o teu vendedor continua perguntando o que vai hoje, continua repetindo o último pedido. Entendeu o problema? Se ele não vai lá, não faz uma leitura de cardápio, de salão, de buffet, ele vai continuar vendendo a visão que ele teve da última visita. Isso se o concorrente não fazia a visita que ele deixou de fazer. Obviamente, Vai perder. obviamente, quem está no ponto de venda sempre vai ter uma leitura melhor, e por ter uma leitura melhor, ele sempre vai poder entregar uma oferta melhor. Sabe quando a gente repara isso muito na prática acontecendo? Quando um cliente, por exemplo, por um motivo ou outro, troca de representante. Tá. E aí aquele representante antigo mantinha aquele atendimento daquele cara, vendendo aquele ticketzinho médio, toda semana, um pedidinho, 1, 2 pedidos por semana, beleza. Aí, por algum motivo, esse representante não atende mais esse cliente. Tá. Aí vem um outro representante com uma visão diferente, de repente com um pouco dessa expertise, e ele começa a vender bebida, para o cara que não comprava bebida, Olha. começa a vender outras marcas, e muitas vezes o cliente nem sabia que o distribuidor tinha todos aqueles produtos. Que A coisa. oportunidade que outros perdem. Olha. E aí eu sempre falo, poxa, eu gostaria que vocês tivessem a mesma indignação quando perdem um cliente para outro representante da casa, quando vocês perdem esse cliente para um representante da concorrência, porque sempre tem alguém olhando com um pouco mais de carinho no cliente, a necessidade que ele pode ter, que você às vezes não está enxergando. É muito comum na nossa atividade, que você falou 4 meses, mas eu acho que tem muitos clientes que não conhecem, a não ser a foto de WhatsApp, alguma coisa do tipo assim, quem que é o representante, né? E é um vício, isso acaba se tornando um vício. Eu sei que tem a correria do dia a dia, que as pessoas não têm tempo para nada e tal, mas oportunidades enormes são perdidas por ter esse feeling. Eu acho que isso aí, a pessoa é aquela velha, já virou até clichê, né? Pensar fora da caixinha, né? Claro. Enxergar essas oportunidades onde outros podem enxergar antes que você, né? Mas você sabe que nós, como fornecedores do setor, a gente errou muito na modelagem também. Então nós temos um pouco de culpa. Nós que estamos em cargo de liderança e tudo mais. Eu tenho feito muito essa reflexão com todos os distribuidores, atacadistas, indústrias que eu atendo na consultoria. Que é o seguinte, a gente cresceu no seguinte modelo. Bases muito grandes de clientes comprando um pouquinho cada um. E deu certo. Né? A PMG se construiu e outras companhias se construíram nesse formato. Mas no tamanho que as PMGs estão, né? Grandes indústrias, grandes distribuidores, esse modelo não vai mais dar certo. Você precisa ter, é uma visão que a gente tem no escritório, que a gente vem compartilhando. Você precisa ter carteiras menores e botando métricas mais focadas em aumentar pedido. Menos pressão na abertura, mais pressão no tamanho do pedido. Eu estou vendo isso em todos os grandes distribuidores do Brasil, do norte até o extremo sul, lá em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, que a gente atende. Questão de foco, né? Não sair atirando para tudo quanto é lado, ter o foco no que... Cara, se o vendedor, o representante, olhar para a carteira dele, olhar para o cardápio do cliente e olhar para o tamanho do sortimento que ele tem, ele faz 3 vezes o faturamento dele na mesma carteira, sem abrir nem um cliente. 0. Aí. É o que a gente cobra. Conhecimento. É o que a gente- Eu tudo, afirmo para você agora, primeiro, ele precisa entender o que aquele cliente vende de comida. É só ele entrar no Instagram. Não tem nenhuma, que a gente fala, não tem nenhum rocket science, nenhuma ciência da NASA de foguete não, tá?
Às É vezes simples. tá ali, ó, tá estampado. Entra, não precisa sair de... Ele não quer sair de casa? Não sai. Entra no Instagram, entra no site, entra no TripAdvisor, vê o cardápio que o cara tem. Simples. Aí olha para o seu pedido. Primeiro você chora e fala, como eu sou ruim, né? Aí depois você cria uma lista de oferta para aquele cliente. Ele vai querer comprar tudo? Não, claro que não. Tem Mas você mágica. vai tocar na ferida. Mas traz para o consciente dele que você tem um item. Você só precisa crescer 2 itens por pedido, só. 2 itens por pedido. Com 2 pedidos por semana, no decorrer de um ano, você tem 3, 4 vezes o seu faturamento na sua própria carteira. E detalhe, com carteiras menores, sobra tempo para você visitar. Sim. Você vai visitar, você vai conhecer, você vai almoçar lá. Você vai conhecer a família dele, você vai conhecer a história dele. Eu acho que a gente tem que gravar esse episódio e cobrar essa consultoria, porque são dicas que às vezes as pessoas não enxergam. Mas é claro que dá resultado. Né? Eu tenho uma visão, são informações é que eu tenho uma muito visão enriquecedoras. privilegiada. Não, né? você vai deixar... Vocês estão dentro da operação. Eu estou por fora vendo as Olhando operações. acontecer, né? É totalmente diferente. Totalmente diferente. Daqui a pouco você vai deixar os teus contatos aqui, você vai ver a quantidade de pessoas que vai te procurar, porque são dicas aqui que são muito importantes para o nosso mercado. E o que você fala, Jean, de fato acontece. E a gente vem cobrando também as pessoas, entenda a necessidade do teu cliente. Você já foi até o estabelecimento? Conhece o cardápio? Não conhece. Então, muitas vezes, quantas vezes aparece cliente, né? Porque eu falo muito com a indústria o cliente procura a indústria procura o Edilson, o Eduardo, o Ulisses, o pessoal. Olha, eu estou tentando comprar esse produto na PMG e a PMG não tem. Aí quando vai ver quem está te atendendo, vendedor X. Amigão, o cliente está procurando aqui, você está falando que não tem, você nem sabe o cardápio que ele tem, muito menos os produtos que nós temos. Então, às vezes acontece. Lógico, o nosso portfólio tem mais de 1.800 produtos, é difícil. Mas a partir do momento que a gente não precisa ir muito longe, adicionando 2 produtos por pedido, é isso? No final do mês, no final do ano, menos vai ser mais. Claro. Jean, você tocou num ponto interessante aí, que essa expansão aí no mercado de produtos vegano, ou vegetariano, zero lactose. Isso vai para frente? Vai. Parece que sempre fica patinando, mas teve uma mudança nível sociedade realmente que vai fazer isso aí para frente? Olha, vai dar certo porque os produtos estão ficando mais saborosos. Tá. Já não faz mais diferença se ele é de proteína vegetal ou se ele é de proteína animal. Ele é gostoso. É isso que impedia esse mercado de crescer. E também, eu acho que o posicionamento das indústrias que abordavam esse setor, ele focava muito no cara estricto, no cara que tinha uma dieta obrigatoriamente vegana, vegetariana, lacto-vegetariana. Só que o grande mercado da proteína vegetal, da alimentação vegetariana, é o flexitário. É o cara que, por algum motivo qualquer, é porque o médico falou, ou porque ele leu numa matéria, ou porque ele está se sentindo melhor não comendo carne, ele algum dia da semana, ele decide não comer proteína animal. A opção dele. Mas sabe por que essa opção é considerada hoje? Porque ela é saborosa. Eu fiz muitas jornadas de consultoria e de go-to-market, inclusive para algumas grandes mundiais, olhando para o Brasil, e a gente chega sempre à mesma conclusão, né? A alimentação sem proteína animal, ela nunca cresceu muito, porque as indústrias sempre apontavam para restaurantes de nicho, para ambientes de nicho, para comunidades de nicho. A partir do momento que eu tenho uma grande hamburgueria, um templo da carne, né? Carne amassada, carne moída, carne de todo jeito, servindo também um belo de um hambúrguer plant-based, saboroso, e eu consigo botar numa mesma mesa pessoas que comem carne e pessoas que não comem carne, eu estou entregando inclusão social para uma pessoa que, por conta da sua dieta
seja por qualquer motivo, não podia estar sentado na mesma mesa com pessoas que ela gosta. Inclusão social também. Então, agora a indústria de plant-based está olhando para isso também. Porque essa falta de sociabilização que a dieta causava, ela não permitia que o setor crescesse. Então, respondendo a sua pergunta, vai crescer bastante. O quanto é isso? Não sabemos. Depende muito da indústria, né? Uhum. Investir e da demanda crescer, né? Se a demanda começar a crescer, eu acho que a indústria vai se mexer e vice-versa. Né? Não, e aí agora eu quero fazer uma provocação para os donos de restaurante. Você que é dono de restaurante, você tem a obrigação de ter no seu cardápio uma opção plant-based. Porque as famílias de 3 ou 4 pessoas, eventualmente, tem pessoas lá dentro que não consomem proteína animal. E essas pessoas estão excluídas pelo seu restaurante poder confraternizar no teu espaço. Ele deixa de estar com os amigos dele naquele estabelecimento ou deixa de sair porque não tem... Isso, e ele não precisa radicalizar, né? Não é para ele deixar de ter a proteína animal. Eu posso ter uma pizzaria, um templo do queijo, um templo da carne. Eu posso ter uma bela de uma pizza feita com queijo de proteína vegetal, com uma linguiça, posso ter uma calabresa de linguiça vegetal e fazer todo mundo comer na mesma mesa e eu capto todos os públicos para dentro. Então, você que é dono de restaurante, você tem a obrigação de incluir no seu cardápio uma opção de plant-based, porque esse público existe, ele cresce e ele precisa se alimentar junto com os amigos. Então, faça isso. E quem sair na frente vai ser o pioneiro, né? Exatamente. Antes de iniciar a gravação, eu estava até falando com o Jean, foi na Anufood. A Anufood estava visitando um stand aí de um parceiro PMG e, de fato, eles trouxeram uma proposta de produtos vegetarianos. E bateu justamente direto com aquilo que você disse. Eu já tenho aquele... não é a minha praça, não é a minha praia. Mas quando você está se alimentando desses produtos, está bem próximo do in natura, está bem próximo do natural. Então, é aquilo que você falou, as indústrias estão se adequando e trazendo produtos mais próximos do que nós temos hoje, que aí você consegue atingir todos os nichos. Então, é um baita mercado, vale a pena olhar para ele. Tanto vegano, vegetariano e zero. Eu começo a ver nas prateleiras de supermercado já uma evolução um pouco maior desses produtos. Quantidades menores, porções individuais, mas você percebe que antigamente você não via nada disso. Hoje você começa já a ver nas prateleiras. A principal barreira ainda é o custo. Né? É o custo. Por conta de produção. É o custo. O dia que você tiver um plant-based muito parecido com a proteína de custo, eu te digo que ele vai tomar um volume gigante no mundo todo e no Brasil. Bacana, legal. E essa questão da pessoa que de repente tem algum tipo de restrição a esses produtos, é preconceito só, né? É preconceito. É só preconceito. É porque assim, de novo, né? A gente tem a imagem do vegetariano, do vegano, né? Mais alternativo. Ele se identificava como vegano, como vegetariano. Cara, apaga. A gente pode estar convivendo com pessoas na nossa mesa do lado do trabalho e essa pessoa nunca consumiu uma proteína vegetal animal na vida. E ela tem uma vida plena, saudável. Enfim, eu acho que esse estereótipo que foi criado do passado, como outros tantos dentro da área de alimentação fora do lar, aplicado em gastronomias diferentes, trouxe um pouco dessa barreira e que não faz sentido nenhum há muito tempo já. Você é vegetariano? Não. Mas não tem nada. Eu sou filho de açougueiro, eu sou neto de açougueiro, eu sou sobrinho de açougueiro, eu cresci dentro da carne, né? Para quem tem curiosidade, entra lá no meu Instagram, que é o @Jean_Pontara, tem uma foto minha lá com 14 anos desossando um boi. Você é aqui de São Paulo? Eu sou do interior. Do interior de São Então, Paulo? eu sou do interior. Eu sou de Itu. Itu? Ah, aqui do lado. Pertinho. Eu faço minha base lá. Cidade dormitório, né? A gente vai e volta. Na verdade, é que eu só preciso morar perto do aeroporto. Só isso.
Se eu morar perto do aeroporto, tá tudo Não certo. vem pro lado de Congonhas não, porque o trânsito vai te matar, viu? Não, vem pra cá, eu embarco lá por Viracopos, né? Que é mais perto. É 35 minutos da minha casa. Que beleza. Jean, que bate-papo enriquecedor, cara. Muito bom. Pode ter certeza aí que ajudou muito os donos de restaurante, Que até bom. mesmo o Feliz. distribuidor. Cara, sensacional. Sem- Eu já esperava, sem mencionar né? nós dois aqui, né? Não, Pelo sensacional, amor de porque eu fiquei aqui Deus. só, ó, geralmente eu pergunto, eu fiquei só anotando aqui, porque são informações aqui que com certeza vai nos ajudar e muito. Legal, que bom. Fico Fala feliz. pra gente, onde as pessoas podem encontrar o Jean Pontara? Passa o teu, aí é contigo, o teu e-mail, o teu site, tuas redes sociais. Ó, os lugares mais legais, assim, de se conectar sempre são as redes sociais, porque elas são vivas, né? Você tem o site, que é o www.jpontara.com.br, mas legal mesmo é entrar no Instagram, que tá lá o @Jean_Pontara, e no LinkedIn, Jean Pontara, você encontra lá também. Tem muito vídeo, tem muito conteúdo legal, interativo, conteúdo bom para vendedor, bom para gestor, bom para quem fornece, bom para quem transforma. Tem muito conteúdo lá e é vivo. Todo dia tem coisa nova lá e alguns desconfortos que eu tenho com o setor, eu compartilho lá também e falo um pouco da minha visão sobre, né? São 18 anos tentando conectar todos esses stakeholders do setor, né? Inteiro por stakeholders, todo mundo que participa, né? Quem vende, quem compra, quem transforma, quem dá consultoria, quem fornece tecnologia, quem fornece serviço, né? Então, nesses 18 anos, o nosso papel sempre foi arredondar o setor, né? Conectar as pessoas, fazer trocas, fazer que a relação entre fornecedor e transformador seja boa, próspera, né? Que ela seja de ganho para os dois, né? Seja um financeiro, outro que seja de conteúdo e de melhora de vida. Então, essa é a principal função da consultoria, né? Conectar as pessoas do food para que o nosso setor prospere e a gente tenha trabalho para muitas e muitas gerações dentro do setor de alimentação fora do lar. Pô, bacana. Show bacana. de bola, maravilhoso, adorei. Acho que foi um dos episódios mais ricos de conhecimento, Muito de obrigado. informação. Bom, a gente já esperava por isso, né? Não é à toa que você foi um dos convidados. Agradecemos você ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer, Eduardo. Espero que vocês também tenham gostado. O Edilson anotou, mas você pode acompanhar esse episódio no YouTube e ter essa aula a hora que você quiser. E não esqueça, procura o Jean Pontara, tá? Ele tá aí justamente para dar uma consultoria pro teu negócio. O cara entende muito. Sensacional. Muito legal. Então, é aquilo que a gente falou, já esperava, já. Obrigado. Tem o Eduardo trouxe aqui um brinde, uma pequena lembrança. Obrigado. Desse momento. Que legal. Muito obrigado. Só uma pequena lembrança Muito aí para grato. marcar aí essa data importante. Muito obrigado, Espero que pessoal. você tenha gostado também do episódio. Foi realmente um dos melhores que nós já fizemos. Muito aqui, legal. tá Muito bom? obrigado. Que Muito isso, obrigado. a gente que agradece. Vamos que vamos. Sensacional. Mais vezes, mais parceria. Sempre, cara. Sempre à disposição. Valeu, Jean. Não, Obrigado, sempre à viu? disposição, pessoal. Valeu, pessoal. Gente, forte abraço, até mais. Podcast PMG.